Oi meninas, tudo bem? Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre os alimentos, né? Sobre os grupos alimentares. Às vezes quando eu vou falando sobre carboidrato, proteína, fica todo mundo meio confuso sem saber o que é o que. Então vamos já começar aprendendo isso. Carboidratos, então a gente tem aqui, ó, temos os grãos, temos os cereais, então arroz, trigo, aveia, macarrão é carboidratos, biscoitos, bolos, tudo que é feito com farinha, independente do tipo de farinha, vai ser fonte de carboidrato. E qual é a função do carboidrato? O carboidrato, ele dá energia pra gente. Muita gente tem medo, né, de consumir carboidrato, porque dá a sensação de que carboidrato vai engordar. Mas, na verdade, carboidrato é o que dá energia. Então, na hora do pré-treino, né, antes de fazer uma atividade física, a gente precisa de carboidrato. O cérebro da gente funciona com carboidrato, então, por exemplo, antes de uma prova, de alguma coisa que você precisa, demanda muito de pensar, precisa de carboidratos. A gente precisa ao longo do dia de carboidrato. Eu quero dizer, a gente não precisa ter medo de carboidrato, a gente só precisa comer na quantidade correta. Pensando num prato, numa refeição, seria basicamente 25%, né, da refeição entra como carboidrato. Então a gente pode usar ou arroz, ou macarrão, ou aipim, batata, inhame, ou enfim, alguma preparação que leve a alguma farinha, né? Mas então a gente não pode ter mais de uma opção de carboidrato na refeição, é um ou outro. O segundo grupo são as proteínas, né? Então, proteína basicamente carne, frango, peixe, ovo, a carne de porco, leite e derivados. A gente tem as proteínas vegetais também, então os feijões, né? Lentilha, grão de bico tem proteína. Os alimentos, eles não são unicamente só proteína, né? Então, por exemplo, os feijões, tudo vai ter um pouquinho de carboidrato e vai ter um pouquinho de proteína. Num prato, né, de refeição principal, também corresponde a 25% desse prato, então uma porção de proteína, para cada pessoa vai ter uma quantidade, às vezes um pouco maior ou um pouco menor, e é super importante que a gente tenha proteína em todas as refeições, então no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde e no jantar. Por quê? Basicamente, a proteína então ela vai dar mais saciedade, então você vai sentir menos fome. Ela tem um impacto também menor na questão do emagrecimento, né? Então, quando eu como mais proteína, geralmente essa refeição tem um pouco menos de calorias, o índice glicêmico, ou seja, a forma como o meu corpo reage com o que eu como é menor, então a produção de gordura é menor. Então é super interessante que a gente tenha proteína em todas as refeições, salvo alguns casos de problemas renais e tudo mais, mas basicamente é importante ter proteína em todas as refeições. Gorduras. Muita gente morre de medo de gordura e aí o que acontece? Começa a dieta e fica com o intestino preso. Então a gente precisa sim colocar de gordura e só não exagerar na quantidade, né? Então um punhadinho de castanhas, sei lá, 5 castanhas é uma coisa, uma xícara de castanha é outra completamente diferente, tá? Então onde a gente encontra essas gorduras boas que vão ajudar na memória, são anti-inflamatórios, ajuda a subir o colesterol bom, tem várias funções positivas no nosso corpo. A gente encontra no abacate, no azeite, nas castanhas, nos peixes, tá? Então, pra gente incluir essas fontes de gordura, desde que seja na quantidade correta, não vai ter problema nenhum. E por último, nós temos as fibras, ou seja, tudo aquilo que tem uma farinha integral, ou as próprias frutas e hortaliças e as sementinhas, né? Então, por exemplo, linhaça, aveia, chia, tudo isso também é fonte de fibra. Por que a fibra é importante? A fibra ela é como se subtraísse o carboidrato. Por exemplo, se eu comesse 10 gramas de carboidrato e tivesse 5 de fibra na minha refeição, na verdade só vou consumir 5 gramas de carboidrato, né? 10 menos 5 dá 5. Então é muito importante que a gente consuma as fibras para que a glicose não suba muito rápido e com isso a gente faça um pico de insulina, que é o que faz a gente produzir gordura na região abdominal. Então quanto mais fibra eu consumir, melhor meu intestino vai funcionar, desde que eu beba água, né, junto, e menos eu vou engordar. E principalmente vai reduzir bastante a minha gordura na região abdominal. Então eu preciso consumir as fibras, seja por frutas, verduras, as versões integrais dos alimentos, adicionar, sempre lembrar de adicionar, né, a aveia, a chia, a linhaça nas frutas, nos iogurtes, porque tudo isso a gente vai ajudando também o intestino a funcionar melhor, ao corpo ingerir menos carboidrato, né, a ter menos pico de insulina e me deixa também mais saciada, né, eu não sinto tanta fome. Então vamos caprichar em todas as refeições para tudo ser bem completinho, ter todos os nutrientes, porque assim eu emagreço com saúde e não passo tanta fome, né.